que rasgou-se o véu de cima a baixo. Essa é a expressão da busca de Deus por um relacionamento pessoal conosco, né? Essa é a demonstração física de que Deus está dizendo: eu quero um relacionamento pessoal com vocês. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 57. Vocês que são da região de Goiânia aqui, vai esfriar hoje, hein? Vocês que são da região de Goiânia aqui, deveriam usufruir o máximo dessa turma aí, desse quarteto aqui da Palavra da Vida. Queria eu ter uma turma assim ali pertinho de São Paulo, que certamente nós iríamos usufruir muito dessas vidas preciosas. Leve-os para a sua igreja, faça ali campanhas evangelísticas. Convide pessoas para ouvir uma boa música. Eles vêm para a igreja para ouvir boa música. E aí ouvirão da mensagem do Senhor Jesus e vocês colherão todos os resultados. Mas lembrando, nós podemos nos envolver com esse ministério que eles estão fazendo aqui, mesmo lá à distância, como nós de São Paulo, orando, se der vindo, mas também contribuindo. Não esquece da oferta para o Day Camp. Né? Entregarmos a nossa oferta para o Day Camp para que possamos investir nesse movimento de salvação de crianças. Salmo 57 é um salmo em que você tem o seguinte título, deve estar na sua Bíblia, deveria estar o título, não o que está em negrito, mas aquele que está em letras itálicas. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Isso é palavra de Deus. Isso está no original hebraico, inspirado por Deus, para nos dar a informação do que está acontecendo no Salmo 57. E eu estou chamando esse estudo de particularidades da caverna. Caverna é uma coisa interessante. Não sei quantos de vocês já visitaram uma caverna, ou já foram para uma caverna, mas essa é mais ou menos, não sei se é a caverna, mas certamente uma dessas aí, é que Davi entrou para fugir de Saul. Saul estava perseguindo Davi. Nós sabemos por que ele persegue Davi, porque ele é um homem ciumento, é um homem que quer todo o louvor para ele, o reconhecimento para ele. E porque Davi está se sobressaindo, porque Davi está crescendo, porque foi escolhido por Deus, porque é um homem segundo o coração de Deus. Boa viagem, Deus abençoe. Um homem segundo o coração de Deus, ele se sobressai, Deus o honra, e Saul não gosta disso. E Saul então passa a perseguir veementemente Davi. Saul aprende com Davi que Davi é um homem que respeita a autoridade. Por duas vezes, uma delas é nessa caverna aqui. Ele tem a chance de matar Saul, ele não mata. Ele demonstra o amor que ele tem por Saul, mas ele também demonstra a consideração que ele tem por Saul, o respeito à autoridade. Mas mesmo assim, Saul continua o perseguindo. Tem gente assim na sua vida? Você tem algum professor, algum chefe, algum líder na igreja, alguém ali no condomínio, alguém na sua vida que insiste em perseguir você, mesmo que você demonstre respeito, mesmo que você demonstre consideração, mesmo que você demonstre reconhecimento, essas pessoas insistem em nos perseguirem, em nos machucarem, em nos ferirem. Pessoas que são assim, decidiram não gostar de nós, decidiram não ir com a nossa cara. E muitas vezes a gente vai para dentro da caverna. Por que a gente vai para dentro da caverna? Porque caverna é um lugar de fuga, é um lugar de desprezo, é um lugar de desespero, é um lugar de obscuridade, é um lugar de perigo, é um lugar de solidão. E por isso a gente vai para a caverna. E a gente se esconde na caverna, de maneira que lidemos com essas perseguições, com essas aflições, com essas dificuldades da vida.
Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 24. Vamos olhar um pouquinho para esse contexto aí de Samuel, esse contexto dessa caverna do Salmo 57. 1 Samuel, capítulo 24, dos versículos 1 ao versículo 3, nós encontramos aí esse momento, o momento em que Davi está na caverna. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre de todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Sabe o que é isso, né? Aliás, quando isso não acontece, a gente tem constipação. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. E o resto da história é que ele se revela, Saul entende que ele o poupa, e é um desses momentos em que Saul fala: puxa, que bom que você poupou minha vida, eu tenho que considerar isso. Mas isso dura muito pouco no coração desse indivíduo ciumento, imaturo, maldoso que é Saul. Logo ele esquece, já parte para cima de Davi de novo. Esse indivíduo inconstante, igualzinho essas pessoas que nos perseguem. Você faz alguma coisa de bem, ele reconhece no momento, ele diz que bom, muito obrigado, foi bacana o que você fez, mas logo ele esquece e já está perseguindo você de novo. É aí que entra, então, o Salmo 57. Como é que eu lido com essas perseguições, com essas aflições, com essas dificuldades da vida? Então, quando você estiver em perseguição e medo, refugie-se no poder protetor do Senhor. Salmo 57. Vamos orar antes? Pai querido, mais uma vez estamos aqui desfrutando, usufruindo desse enorme privilégio que temos de um relacionamento interpessoal contigo. E agora, ouvindo a tua palavra, falando conosco, acalentando o nosso coração, satisfazendo a nossa alma, balsamizando o nosso espírito e certamente aprimorando o nosso entendimento. Que grande privilégio, Senhor, que temos juntos aqui. Rogamos que o Senhor nos ajude a desfrutarmos muito bem deste momento. E isso só será possível, Senhor, reconhecemos, se o Senhor mais uma vez graciosamente iluminar as nossas mentes com a ação esclarecedora, orientadora, ensinadora do teu Espírito. Por favor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos bem a tua palavra. Não porque vamos fazer um bom estudo de vocábulos, não porque vamos conhecer bem o contexto, mas simplesmente, e reconhecendo isso, porque o teu Espírito abre o nosso entendimento, esclarece a nossa percepção, e então entendemos a tua palavra. Mas queremos também, Senhor, experimentar toda a vivacidade, toda a eficácia da tua palavra em nós, porque vamos passar por perseguições como Davi passou. Temos os nossos
momentos com Saúl em nossas vidas. E nós vamos precisar lembrar, Senhor, e aplicar, e vivenciar o que vamos ver aqui agora. Então, como o Senhor nos disse, promete na Tua palavra, que o Teu Espírito faça nos lembrar de tudo o que o Senhor vai falar para nós aqui nesta manhã. Pedimos isso, Pai, porque carecemos de Ti. E mais uma vez peço, Senhor, pela minha vida, não permita que em nenhum momento eu seja usado para desviar, macular, atrapalhar o bom entendimento das Sagradas Escrituras. Nosso desejo é que o Senhor seja exaltado, ouvido nesta manhã. Por isso, Senhor, fala conosco, fala comigo e com este povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando em meio ao perigo ou perseguições, refugie-se no poder protetor do Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Aliás, Deus já provou para nós, na sua palavra, que Ele tem uma habilidade de fortalecer e salvar indivíduos de leões. Impressionante, não é verdade? Esse mesmo Davi que escreve esse salmo, quando ainda ele está se apresentando para esse Saúl que vai se tornar o seu perseguidor, e ele então está ali conversando com Saúl, porque ele viu tudo o que Golias faz de desrespeito, de negligência, de blasfêmia contra o nome do seu Deus. E ele está se apresentando ali, um garoto ainda, um jovem, a uma expressão que persegue Davi, que é uma expressão de desprezo. Era o mais moço. Isso o pai dele e a família dele falam para ele, isso Saúl volta a dizer para ele. Essa é uma expressão de desprezo. Saúl olha para ele e diz: mas rapaz, você é muito moço, e Golias já é soldado desde a sua juventude. O que Saúl está dizendo: olha, eu olhando para você e lembrando de quem é Golias, rapaz, você não tem chance nenhuma, menino. E lembra o que Davi fala? Olha, rei, eu quero dar uma palavra para o Senhor. Sabe, esse Deus que eu sirvo já me ajudou a livrar as minhas ovelhas de um urso e de um leão. Eu fico imaginando como é que Davi, mais ou menos de 1,76 m de altura, que é a estatura média de um judeu, não muito lá musculoso como era Eliabe, o seu irmão, que faz com que Samuel fique totalmente encantado com ele, venceu um leão. Aí a gente anda um pouquinho na história de Israel e a gente chega lá na cova dos leões. E Deus tem uma habilidade de livrar Daniel na cova dos leões. Ou você pensa que foi alguma coisa assim, né? Tem gente que pensa que é isso. Tem uns liberais por aí que pensam que foi isso aqui que aconteceu. Estava lá Daniel na cova dos leões, e a leãozada tudo ali em volta, como ficaram do Enéas e da Bibiana. Eles estavam me contando aí que um dia estavam fazendo um safari ali em Moçambique, e foram cercados por uns 18 leões, é isso? Vocês estão aí? Enéas está aí? Uns 18, está dando aula para os adolescentes, uns 18 leões, e a gente conversando, ela falou assim: e não é esses leões do Simba Safari que cercam o carro da gente. Porque leão do Simba Safari é igual o gatinho da vovó. Você já foi no Simba Safari? Se você já foi, você sabe do que eu estou falando. A gente entra com o carro, o leão olha para você, dá até uma piscadinha. Gatinho da vovó. Esses aí são os leões do mato mesmo, da savana. Leões ferozes. Igual as onças que o Serjão já matou a unha lá. Hein, Serjão?
feroz. Esses são os leões da cova dos leões. Eram leões ferozes, guardados para trucidarem. A palavra que a Bíblia usa em Daniel é trucidar. Está lá aqueles leões. O que você acha que aconteceu na cova dos leões? Que veio um anjo tocando harpa, com um tronco cantando. O Tiagão Tronco cantando. E aí os leões foram se amansando. Porque quem canta os males espanta. Não é isso que diz a Bíblia? Não, não era. Isso não está na Bíblia. Não é verdade? Mas não é isso que aconteceu. Não houve uma musiquinha ali e a leãozada foi deitando, se acalmando. Mas sempre tem um leão que, não gosta de música, não gostou do estilo da harpa do anjo. Aí já vem para cima de Daniel. Daniel tem que se esconder atrás de uma pedra, não é? E o leão vem e ele começa a gritar e o anjo fala: peraí que eu vou subir e pegar outra estratégia lá no céu. Mas vai me deixar sozinho aqui? E aí Daniel fica fugindo do leão, daqui a pouco aparece o anjo de novo. Agora ele aparece com um chapéu, amarrado aqui, um banquinho e um chicote. Para a leãozada na cova dos leões. Tchá! Tchan, tcharará, tchan, tchará, tchá! Indiana Gospel Celestial. Não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? E não está na Bíblia, porque o anjo falou, o que aconteceu não pode ser narrado, Daniel. Então é um segredo entre nós. Estamos juntos, Daniel. Igual eu e você, Sérgio. E aí vem o anjo, a última tentativa do anjo na cova dos leões, ele vem com uma jarra, um líquido assim, meio cor Coca-Cola, não é? E vem assim com uma caneca, enche, dá para um leão tomar. Segundo, terceiro, a leãozada vai tomando e caindo, caindo, caindo. E aí Daniel pergunta, o anjo, o que você deu para esses leões aí? Aí o anjo diz, não posso, segredo celestial, não posso falar. Pô, mas eu sou o homem mais amado. Tá lá, cara, o homem mais amado de Deus. Me conta aí, eu guardo o segredo, mas você não pode pôr na Bíblia. Por isso que você não encontra isso na Bíblia. Não adianta procurar, não está lá. Porque Daniel prometeu para o anjo que não ia dizer. E aí o anjo disse, eu vou dizer para você o que eu dei para os leões. Chá. Mate, leão. Não foi isso que aconteceu. A verdade é que Deus tem controle. Deus tem uma habilidade de controlar as suas criaturas. Ele controlou o leão na cova dos leões. Deu força para Davi dar conta de um leão e assim por diante. Quando Davi diz, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua, eu não tenho dúvida que na mente de Davi está aquele momento lá, quando ele cuidava das ovelhas, e Deus o capacitou, porque ele sabe, ele reconhece, ele disse isso para Saul lá em 1 Samuel, capítulo 17, o Senhor me capacitou, Ele me deu forças, e eu venci um leão. Quem é esse Golias incircunciso? E aqui a história já passou tudo isso. Ele já venceu os leões, ele já ganhou o embate, o duelo contra Golias, e ele está dizendo aqui, quando a nossa alma se achar entre leões, minha gente, confia no Senhor. Porque ele tem habilidades. Não é Romanos 15:4 que diz, tudo o que está escrito para o nosso ensino e para o nosso consolo. Então, quando você estiver sendo perseguido por pessoas que parecem leões na sua vida, veja bem o que diz a Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, às sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio.
e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Quando você estiver em meio a leões, para onde eu vou? Onde me escondo? Davi não fala, vá para a caverna. Percebe? Mesmo na caverna, ele sabe que a caverna em si não é suficiente. Deus mete Saul lá dentro da caverna. Tinha, gente, muitas outras cavernas para Saul aliviar o ventre. Vai bem no banheiro ocupado? Como? Como que Saul escolhe exatamente a caverna que Davi está ali com seus homens? É muita coincidência, não é? Por isso ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Onde é que a gente se esconde? Que lugar eu vou? Debaixo das asas do meu Senhor. Essa expressão debaixo das asas se refere agora às aves. Não é? Que quando há um perigo ou alguma ameaça, a mãe ave, ela dá só umas piadas. Não é que ela conta piada. E de repente todos os seus filhotes vão chegando, vão chegando, vão chegando. E a gente vê a asa da ave fazendo assim, ó. Não é? E isso aqui se torna um muro, uma fortaleza, um escudo, uma segurança para os seus filhotes. Nós não temos asas, nós temos braços. Mas para onde é que os seus filhos na infância correm quando eles estão em perigo? Hã? O que eles desejam mais? Que você os tome em seus braços. Já percebeu isso? Daniel, esses dias, estava em perigo, saiu correndo, esqueceu que é daquele tamanho agora. Quis ficar debaixo dos meus braços, eu fiquei debaixo dele. Que ele caiu por cima de mim e me capotou. Porque os nossos filhos são assim. Eles querem segurança, eles querem que nós o abracemos. Você é filho de Deus, não é? Deus sabe disso. Por isso que ele fala isso para mim e para você. E quando você estiver envolto na cova dos leões, tendo que enfrentar leões, seus dentes são como lanças e flechas, vá para debaixo das asas do seu Deus. Se assegure no Senhor. Por que eu faço isso? Porque quando eu clamo, Ele me ouve e executa. E porque lá dos céus, Ele envia o seu auxílio e me livra. Davi sabia disso. Davi sabia que ele não tinha força por si mesmo para enfrentar um leão, para enfrentar Golias. Tanto que quando ele vai contra Golias, o que é que ele diz? Golias, você não sabe como eu sou bom na funda, velho. Você tem que ver usar a funda. Foi isso que ele disse? Não. E também aquela coisa de escolher 5 pedras. Não fica botando nome, virtudes espirituais que edificam relacionamentos nas pedras. Pedra da misericórdia, pedra da graça, pedra do amor. Nada disso. 5 pedras. Davizinho apanhou. Não é assim que a gente canta? Pegou lá 5 pedras. Escolheu bem? Escolheu. Ele era bom na funda. Mas ele confia nas suas habilidades? Ele diz: você não sabe quem eu sou na funda, velho. Você vai ver, Golias. Você vai ver como eu sou bom. Não. O que ele diz? Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, do Deus dos exércitos de... Ele sabia. E por isso ele é capaz de dizer para mim e para você, lá do céu, o Senhor envia auxílio e me livra. Impressionante, não é verdade?
impressionante. Carlos Valentim, minha ovelha amada, uma vez estava passando um perrengue miserável. Me esclareça bem, né, Carlos? Aí houve um texto que foi para você? Salmo 37. Dá um testemunho rápido aí do que aconteceu para nós. Eu tinha perdido meu emprego, estava desempregado há algum tempo, estava numa situação muito complicada e bateu aquele desespero. Eu tive meu momento de Abacuque, onde eu perguntava para Deus por que aquilo aconteceu comigo. E ficava bastante incomodado com pessoas que tinham um comportamento completamente antiético, terem sucesso, e eu na situação que estava. E pedi que Deus me desse uma palavra, o desespero que eu estava. Aí eu comentei com o pastor que Deus fala com a gente ali através do iPhone. Então eu peguei o meu iPhone, meu do elevador, abri na Bíblia e corri o dedo, falei para cá aleatoriamente. E parou justamente no Salmo 37, que é um salmo que ele fala exatamente para a gente não ter inveja do sucesso do ímpio, que a gente não tem nenhum desespero em relação a isso e que a gente confiasse no Senhor, entregasse tudo a Ele e o resto Ele faria. E a partir daquele momento a minha vida mudou significativamente. Nunca mais tive o desespero que eu tive naquele dia e a partir dali as coisas somente melhoraram. Ali era o Senhor dizendo comigo o seguinte: olha, eu sei o que eu estou fazendo com você, sei qual a sua capacidade de aguentar tudo isso e eu conheço o seu limite. Então, a partir daí, eu me tranquilizei e a situação é completamente diferente daquele dia. Você tem dúvida que Deus continua enviando do céu o seu auxílio e nos livra por sua misericórdia, seu amor fiel e sua fidelidade? Mas também quando você estiver em meio à obscuridade dessas perseguições, firme-se no amor leal de Deus. Deus continua sendo leal. Ele não esquece de nós. Olha só o que diz o texto de 4 e 5. Acha-se a minha alma entre leões. Esse é o momento de aflição de Davi. Ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração. Mesmo em meio a esses leões, a essas aflições, firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme. A ponto dele cantar louvores quando ele está em aflição. A ponto dele adorar quando ele está ali entre os leões. Mas por que Davi fala isso? Versículo 10. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Há um recurso conhecido aqui como recurso mnemônico, para facilitar a gravação, memorização. No versículo 10 tem duas palavras sendo usadas aí, traduzidas para nós para misericórdia e fidelidade. A de misericórdia, desconfie, toda vez que você vir, ou quase toda vez que você vir, 97% das vezes que você vir misericórdia no Antigo Testamento, a palavra é hesed. Significa amor leal de Deus. Mas a palavra fidelidade, inspiração divina, Davi trabalhou aí com duas palavras que têm uma soronização muito próxima. Hesed e emet. Para ser mais fácil de decorar na língua deles. Deus tem hesed e emet por mim. Amor leal e amor constante. Ele me ama lealmente e nunca deixa de me amar. Isso consola. Isso faz bem ao nosso coração.
Mas por que eu devo confiar em Deus assim? Ele está exaltado lá no céu, acima dos céus, em toda a terra esplende a sua glória. Já viu gente dizendo assim, Deus tem tantas coisas para se preocupar, vai olhar para mim? Já viu gente dizendo assim? Quantas pessoas têm essa percepção de que Deus está ocupado no céu com seus afazeres celestiais, e aí então ele não olha por mim? Aliás, ele está sentado num alto e sublime trono. Aliás, essa era a concepção pagã do primeiro século. Os deuses estavam no Olimpo, os deuses estavam lá longe, não se metiam com a casta humana. Quando o cristianismo começou a dizer que o Deus deles desceu aqui na terra, viveu com eles, quando os cristãos começaram a dizer que esse Deus estava com eles, se metia na história deles, sabe qual era a percepção dos pagãos no primeiro século? Sabe do que eles chamavam o Deus dos cristãos? De um Deus besbilhoteiro. Por quê? Porque ele se mete na história da humanidade. Como que ele é Deus e vem viver no meio de pecadores? Porque a concepção era Deus está lá no céu, Deus está no Olimpo, os deuses vivem entre eles não se envolvem conosco. Muita gente tem essa concepção ainda, que Deus está lá no céu, não é? A maioria dos americanos tem essa concepção, eles são deístas. E às vezes a gente fica assim tão tomado, né? Porque no dólar tem lá, nós confiamos em Deus. No real também. Você acredita nisso? Essa é a concepção deísta dos norte-americanos, dos brasileiros hoje. Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Não é? E eu tomo conta da minha vida. Esse Deus não se mete comigo. Porque ele está lá, ó, nos altos céus. Não está, não. Olha que coisa linda. Abra sua Bíblia aí no Salmo 116, 1 e 2. Vê como esse Deus assentado no alto e sublime trono age comigo e com você. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O que Deus faz? Ele está, sim, assentado num alto e sublime trono. Ele é Deus todo soberano, sim. Isaías, quando viu Deus, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. É fato. Mas ele se inclina para ouvir a minha voz. Abre agora no Salmo 18. Olha que coisa linda. Esse Deus assentado num alto e sublime trono. Quando eu estou em meio aos leões, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Onde ele está? No templo. Templo que Isaías viu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as bases do templo, não é? Então está lá. Mas ele lá no templo, diz a Bíblia, eu invoco na minha angústia e ele ouve. E não ouve apenas, legal, estou em dificuldade, se vira aí, já deixei minha Bíblia aí. Leia aí, leia aí. Não é assim. A Bíblia diz que ele ouve e aquilo penetra o ouvido dele. A palavra vai lá no íntimo do ouvido dele. Ele ouve com atenção. Ele ouve com lealdade. Ele ouve com constância. E o que acontece? Logo do lado, assim, se a sua Bíblia está em colunas, logo do lado você tem o versículo 16 aí do Salmo 18. Olha que coisa interessante. Do alto me estendeu a mão, ele, e me tomou, e tirou-me
das muitas águas. Por isso que Davi disse, meu coração está firme no Senhor. Nesse Deus que está sentado no alto e sublime trono, poderoso, soberano, controlador de todas as coisas. Mas esse Deus, Ele se inclina. Ele ouve a minha oração com atenção. E Ele me atende. E eu quero terminar com o Salmo 102. Quando a palavra de Deus diz assim, dos versículos 17 em diante. Essa é a oração do aflito, olha aí, ó, o título no original, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Gente, quando eu li isso, falei, que Deus maravilhoso eu sirvo. Ele atende e Ele não desdenha. Quantas vezes eu já desdenhei pedidos de ovelhas? Quantas vezes você já desdenhou pedidos de cônjuges? Quantas vezes já desdenhamos súplicas de filhos? O Senhor não desdenha nenhuma das nossas orações. Sabe o que é desdém, né? Ah, tá bom, tá legal. Passa 1 minuto, você já esqueceu, já não se lembra mais disso. Por desdém. Porque você não deu atenção. Isso não acontece com Deus. Ficará isto registrado. Sabe por que isso está aqui na Bíblia? Olha aqui, ó. Ficará isto registrado para a geração futura, você e eu. Há um povo que há de ser criado, você e eu. Louvará o Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, lá do céu, desde os céus, baixou vistas à terra. Deus está olhando atentamente, sem desdém, para mim e para você, para ouvir o gemido dos cativos, libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Lembra da música que o quarteto cantou? Rasgou-se o véu de cima a baixo. Sabe por quê? Porque esse Deus que está sentado no alto e sublime trono, e esse Jesus que está sentado à destra de Deus Pai, quando eu me prostro, quando eu me entrego a Ele, Ele ouve a minha oração. Ele atende o meu clamor. Então, quando estiver na caverna, confia no Senhor. Espera nele. E o mais Ele fará. Vamos orar? Nós temos um momento lá na nossa igreja em que nós nos prostramos diante de Deus em joelhos. E quando eu operei o meu fêmur, a minha oração para Deus não foi que eu gostaria de voltar a jogar bola. Até o médico perguntou, o que você quer fazer depois de operar a sua perna? Eu não entendi, a Denise estava do meu lado. Falei, eu não entendi a pergunta, doutor. O que o senhor quer dizer com isso? Ele disse, o que você quer fazer? Você vai querer jogar bola? Você vai querer... Eu já fazia 12, 13 anos que eu não jogava bola. Se eu me aventurar a jogar bola agora, vai ser um desastre. 13 anos parado, já não era lá essas coisas. 13 anos parado, falei, doutor, não quero mais jogar bola. Essa não é a minha intenção. Aí a Denise falou, não vai querer mesmo? Falei, não vou.
Eu não queria voltar a jogar bola. Não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Mas eu orei muito a Deus para que eu ainda conseguisse me ajoelhar diante dele. Senhor, só me dá uma coisa. Permita ainda me ajoelhar diante do Senhor. Não me deixa tirar. Não me tira essa possibilidade. Porque antes de operar era muito difícil eu ficar de joelhos. Muito difícil. E pela graça dele, ele preservou isso. E eu amo estar de joelhos diante de Deus. Porque ali eu vejo a minha pequenez. E a grandeza desse Deus que se inclina, baixa a vista às terras e ouve a nossa oração. Não é bom isso? Então, se você pode. Se não pode, não tem problema nenhum. Ok? Também não é ser mais ou menos espiritual ficar de joelho. Essa era uma coisa minha que eu pedi a Deus. Não porque a minha oração será mais importante ou menos importante se estiver de joelho ou não. Jesus orou de joelho, ele orou no barco em pé, ele orou crucificado e Deus ouviu a oração dele, independente da posição que ele estava. Mas se você pode, eu quero convidar você a se ajoelhar comigo e orarmos agora, terminando essa semana tão deliciosa que o Senhor nos deu. O quarteto ainda está aí, Davi? David, chama de Davi, ele não olha, mas é muito metido, né? Tá bom, eu ia pedir para vocês cantarem.